Agora, dando continuidade à nossa planilha, chegando quase aí na parte final, nós vamos calcular agora as coordenadas totais ou absolutas, a partir daquelas coordenadas parciais que nós corrigimos. Então, na parte anterior da aula, nós corrigimos essas coordenadas parciais. Agora, essas quatro colunas vão virar duas, vão virar x e y. Então, no eixo do x, que está decomposto em leste-oeste, e a parte y, que está decomposto aqui entre norte e sul, isso aqui tudo vai juntar em x e y. E aí, com isso, a gente vai conseguir calcular a área e fazer o desenho a partir dessas coordenadas. Além do memorial descritivo. Então, quando a gente vai agora trabalhar com as coordenadas totais, a gente sempre parte de um valor conhecido ou atribuído. Isso aí nós vimos já numa aula anterior, que a gente tem que ter, para calcular as outras coordenadas, sair de um ponto de coordenada de referência, que pode ser atribuída ou conhecida. No caso aqui, nós estamos atribuindo para a coordenada de partida, que é a coordenada do ponto 1, 0, 0. Lembrando que a coordenada representa o final do alinhamento, e nós vimos isso também anteriormente. Então, nessa primeira linha, onde está lá o ponto 1, a coordenada não é do ponto 1, é a coordenada do ponto 2, porque o ponto 2 ele está no final do alinhamento, ó, alinhamento 1, 2. Então, a coordenada que aparecer aqui nessa primeira linha vai ser a coordenada do ponto 2. Aqui, então, nessa segunda linha, a coordenada do ponto 3, aqui do 4, 5, e a coordenada do ponto 1 é essa daqui, que nós atribuímos. Como é que a gente calcula agora? Como a gente está começando aqui da última linha, a gente vai agora para a primeira linha. Então, partimos do zero aqui, ó. Zero. Na primeira linha aqui do eixo do x, é 618,853. Então, partimos lá do zero, né? Zero. E aqui, ó, a gente vai usar agora esses sinais negativo e positivo. Então, oeste é negativo. Então, aquele zero menos 618. Então, vai dar menos 618,853. Agora vamos colocar esse número aí no display da calculadora. Menos 618,853. Então, a partir desse número, a gente vai calcular agora a segunda linha. Então, a segunda linha, nós temos um número aqui, 297,646. E agora é positivo, porque está no leste aqui, ó. Leste é positivo. Então vamos somar, porque é positivo. Mais 297,646 igual. Então esse número vai aqui para a segunda linha, menos 321,207. E vamos agora para a terceira linha. Terceira linha, aqui é positivo, eu vou somar, né? Porque é o leste, mais 973,519 igual. Vai dar 652,312. Vamos agora para a quarta linha. Na quarta linha nós temos aqui, ó, 117 positivo. Então, mais 117,004 igual. 769,313. 316. E agora a gente tem que calcular também
a coordenada de partida, que nós atribuímos, para ver se vai bater em zero. Então aqui permite uma checagem. Então, isso aqui está no display, 769,316. Agora vamos calcular a coordenada de partida. Então, esse número menos esse aqui, porque aqui é oeste, né? Então é negativo. Então, 769,313 menos 769,313, 16, aliás, 316, vai dar zero. Então, fechou. A gente acertou as continhas aí. Ok? Então, aqui permite uma checagem. E nós vamos fazer isso aí da mesma maneira para o eixo do Y. Então, aqui no eixo do Y, nosso primeiro número, a primeira linha, ó, negativo, sul, 434,247. Partimos do zero. Então, zero menos esse valor. Então, aqui vai dar 400 negativo, né? Que é menos, é sul, 434,247. Vamos colocar esse número no display da calculadora. Menos 434,247. E agora a próxima linha também é negativo, né? Sul. Então vai ser menos 658,541. Então vai dar menos 1.092,788. Terceira linha. Terceira linha é positivo, está no norte. Até o final agora vai ser positivo. Então, mais 110,279 igual menos 982,509. Quarta linha, positivo, mais 561,69. Valor negativo, 420,819. Vamos calcular aqui para ver se fecha. Ó, menos 420,819 mais 420,819. Fechou. Bateu em zero aqui. Checamos, as contas estão corretas. Aqui nós poderíamos terminar já. E com essas coordenadas, a gente joga isso aqui, por exemplo, no AutoCAD, liga os pontos e começa a fazer nosso desenho. Põe lá o selo, coloca lá a escala, né, escolhe uma escala e assim por diante. Calculamos a área. Então a gente poderia terminar aqui já. Se a gente for fazer esse desenho aqui na mão, que é uma maneira da gente visualizar bem essa questão da plotagem, existe um artifício que a gente pode fazer para deslocar esse desenho para não pegar números negativos em X. É apenas um artifício, a gente poderia terminar assim também já. Por exemplo, o desenho como está aqui, ele tem um número negativo, ó, menos 6, o número mais negativo em X, ó, 618. Então se eu tiver aqui um sistema cartesiano, eu vou ter um número aqui, ó, que é o 618 aqui no eixo do X. Ó, né? E aí o desenho, né, vai ficar lá pegando os 4 quadrantes. Então se a gente for fazer o desenho num papel milimetrado, por exemplo, existe um artifício que é, no lugar dessa coordenada, a gente atribui o 0 aqui para o X e para o Y, ele vai trazer isso aqui para a origem. Ó. Ele vai trazer isso aqui para a origem e o desenho vai ficar deslocado. Né? Ele vai vir aqui, né? E vai ficar aqui deslocado. Não vai mudar a área, não vai mudar o tamanho, o número da coordenada vai ser diferente. Mas não muda o tamanho da área, não muda os alinhamentos, os ângulos. É só um artifício para fazer um desenho no papel milimetrado. A gente poderia colocar no papel milimetrado e plotar esses números aí. E a partir desses dados a gente também já pode calcular a área. Então, para fazer aquele artifício, como que a gente faria? A gente escolheria agora a coordenada mais negativa de todas no eixo do X.
No caso, é 618. E aí, ó, isso aqui então era para deslocar o desenho, ó, para deslocar o desenho. Que não é algo extremamente necessário, né? Você pode abrir mão dessa metodologia, né? Mas apenas aqui para ilustrar uma possibilidade aí, se a gente fosse fazer o desenho na mão, a gente começaria aqui, ó, da borda do papel para cá, né? Ficaria mais fácil para fazer essa plotagem no papel milimetrado. Então a gente atribuiria aqui, né, na primeira linha 0, aqui 0, e aí a gente refaria os cálculos, né, refaria os cálculos da mesma forma que a gente fez aqui. Pega 0, agora nós vamos lá na segunda linha, a gente vai ver lá que vai somar ou diminuir, e aí a gente vai fazendo aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Todos os valores aqui vão ficar positivos no eixo do x. Pode ter algum negativo no y, né? Mas todos vão ficar negativos no x com certeza, porque nós pegamos o x mais negativo de todos. E aí o desenho fica deslocado para o lado direito. Ok? Isso aí é uma forma aí, né, de fazer, a gente daria continuidade aqui usando esse mesmo método. Mas a gente não precisa fazer isso aí, né? Então isso aí é só para vocês saberem dessa possibilidade. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Com base nesses dados aqui, nós vamos calcular a área usando o método de Gauss. Para fazer então o cálculo da área usando o método de Gauss, a gente pega essas coordenadas aqui que a gente acabou de calcular, coordenadas totais, e coloquei elas aqui de uma maneira mais centralizada no papel, para ficar mais fácil trabalhar. Então estão aqui as coordenadas em preto, né? Em preto tá as coordenadas totais, x, y, em metros. Então a nossa área vai dar em metros quadrados. E aí a gente repete a primeira linha aqui no final. Então isso aqui é uma maneira prática aí de aplicar o método de Gauss. Dá para fazer de outra forma também, deduzindo aí a equação. Mas vamos fazer dessa forma aqui. Então, nós repetimos a primeira linha aqui na última linha. E é assim que os softwares de topografia também calculam a área de qualquer polígono, usando aí o método de Gauss a partir das coordenadas. Então, repetimos aí a primeira linha aqui no final. E agora, a gente tem que fazer multiplicações cruzadas. Então, nós vamos multiplicar essa primeira linha aqui, ó, esse valor aqui da primeira linha, 618 negativo aqui, ó. Sempre cuidar com sinais também, né? Tem que ser bem organizado e fazer com bastante cuidado. Então é esse vezes esse, ó. Então é vezes, vai dar aqui um valor. Depois esse vezes esse aqui, ó. E vai dar lá outro valor. E assim por diante, ó. Multiplicações cruzadas. E esse vezes esse aqui. Ok? Multiplicando a primeira linha com a segunda com a terceira com a quarta e assim por diante. Por isso que a gente repete a primeira linha lá, para ele poder multiplicar lá, né, a última linha com a primeira linha. E da mesma forma, vamos fazer isso aqui do outro lado. Multiplicando o cruzado, ó. Esse vezes esse vezes esse, com bastante cuidado, né, com atenção, e esse vezes esse. E aí o resultado vai ficar aqui do lado. Então aqui, pessoal, a gente tem que fazer isso aqui com bastante cuidado e colocar todos os números, todas as casas depois da vírgula, mesmo que ficar extenso. E a gente deve arredondar só no final da conta aqui. A área vai ser dada então pela soma 1, que é essa soma aqui, ó, que vai somar os números das multiplicações aqui. Então desse lado nós temos a soma 1. E desse outro lado nós teremos aqui, ó, a soma 2. Depois você joga nessa equação. A soma 1, que vai estar aqui, menos a soma 2, que vai estar aqui, dividido por 2, é em módulo.
vai dar a área em metros quadrados. Em módulo, porque às vezes fica negativo, então tem que cuidar com sinais, mais, menos, aí tem que estar sempre com bastante atenção. Ok? Então vamos fazer os cálculos aqui, ó. Vamos começar com a soma 2, ó. Menos 618,853, que vai multiplicar menos, vezes, né? Menos 1.092,788 igual. Então esse número nós vamos colocar aqui. 676.275,1322. Então vamos usar todas as casas aqui, só arredondar aqui no final dessa conta, ok? Então aqui a gente tem que fazer checagem, fazer isso aqui pelo menos a cada 2 vezes, sempre checando esse número. Então nós vamos fazer isso, fazendo essas contas e checando, e ver quanto que vai dar o cálculo da nossa área. Então, pessoal, fiz aqui os cálculos, né? Notem que foi feito com bastante cuidado, colocando todas as casas depois da vírgula, cuidando com os sinais. E aí a gente faz então essa somatória em 2 e aqui a somatória 1. Também sempre cuidando com os sinais, colocando todos os casos, as casas e checando os cálculos pelo menos 2 vezes. A área então vai ser essa soma aqui negativa, soma 1 negativa, menos essa soma aqui que é positiva, né? Então vai ser um número grande aí, né? Menos com menos aqui vai somar os dois, né? Vai ficar um valor negativo alto, dividido por 2, e aí vai dar um valor negativo, que em módulo então vai dar, porque não existe área negativa, né? Então a área vai ser 1.023.287,031 metros quadrados. Se eu dividir isso aqui por 10.000, vou transformar ela em hectares, né? Um formato aí muito utilizado na área de agronomia. Então aqui é uma área de 102,3287 hectares. Que daria mais ou menos aí 102 campos de futebol, desses campos de futebol oficial, né, que é mais ou menos 1 hectare. Então aí seria o nosso cálculo de área a partir do método de Gauss. E agora a gente pode, com essas coordenadas também, né, que está aqui em preto, as coordenadas totais, colocar isso aí no papel milimetrado, ou colocar no AutoCAD, ou em algum software de topografia, juntar esses pontos e fazer o desenho técnico. A partir desse desenho final, para a gente fazer o memorial descritivo, que seria o desenho de uma forma descritiva, que eu já coloquei modelo lá no Moodle para vocês. Então a gente começaria o memorial descritivo dizendo assim, ó, partindo do ponto 1 de coordenada 00, seguiu-se por tanta distância e azimuth até chegar no ponto 2. O ponto 2 de coordenadas tais, seguiu-se por tanta distância e por azimuth tal, até chegar ao ponto 3. E assim por diante até terminar o desenho. E ali tem um modelinho para vocês de como pode ser feito um memorial descritivo, que é o desenho de forma escrita. Só que há um detalhe. Na verdade, para a gente fazer esse memorial descritivo, a partir dessas coordenadas, a gente tem que recalcular os ângulos e as distâncias, que não vão ser os mesmos lá do início da planilha, porque foi corrigido o ângulo, foram corrigidas as distâncias. Então, se a gente agora trabalhar com essas coordenadas e recalcular os ângulos e as distâncias, a gente vai ter novas distâncias, novos ângulos que não vão ser os mesmos que estão na planilha. Então, em topografia, o valor real está só em nossa imaginação. A gente consegue, dentro de uma tolerância, fazer alguns ajustes e colocar esse desenho aí de uma forma ajustada. Mas sempre há erros associados. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente coloca esses pontos dentro do software AutoCAD, que é muito utilizado aí
na área de topografia. Agora a gente vai dar uma olhadinha no software AutoCAD, como é que a gente lança aquelas coordenadas. E a partir dela, então, a gente liga os pontos e começa a fazer nosso desenho. Vou colocar só o início ali para ilustrar, para vocês verem algumas potencialidades aí do AutoCAD. Um curso do AutoCAD básico em torno de 60 horas. Então a nossa disciplina tem 72 horas para a gente ver todo o conteúdo aí geral da parte de planimetria, altimetria e princípios de georreferenciamento. Então a parte de desenho técnico com o uso de CAD, sistemas CAD, né? Existem várias possibilidades, ela demanda aí um bom tempo de estudo e de dedicação. Então não é um software fácil de trabalhar, pelo menos eu interpreto assim. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas eu acho que o AutoCAD é um software bastante complexo. Mas nada do que você não possa dominar a partir de bastante dedicação, estudo e praticar. Né? Se você não estiver praticando, vai esquecendo aí os muitos comandos e muitas possibilidades que o programa tem. Existem vários cursos na internet, inclusive gratuito, apostila, videoaula, fóruns para esclarecimento de dúvidas. Então, para estudar hoje em dia essas plataformas, ficou bastante factível, tendo em vista a grande quantidade de material disponível na internet, inclusive de forma gratuita, além de cursos pagos também, de especialização. Então tem muitas possibilidades aí de aprimoramento. Então nós vamos dar uma olhadinha no AutoCAD e ver como é que a gente lança aquelas nossas coordenadas totais que a gente acabou de terminar o cálculo na planilha de cálculos topográficos, onde a gente utilizou a metodologia do caminhamento por ângulos internos. Então nós estamos aqui no ambiente do AutoCAD. Eu vou aqui em formatar o estilo do ponto aqui em cima, para colocar num formato aí que tenha uma melhor visualização. Então vou escolher esse formato aqui, dar um OK. E agora eu vou inserir os meus pontos. Eu vou usar esse comando ponto aqui, point, e aqui eu vou especificar o ponto. Então, no caso aqui, o ponto, quando a gente digita ponto, ele é a vírgula, e a vírgula é um separador. No caso, quando a gente usar a vírgula, é separador. Então aqui a gente coloca as coordenadas que a gente acabou de calcular, x, y. Então, a coordenada do ponto 1, está lá na última linha, que é o 0, 0. Então vamos digitar aqui embaixo, ó, onde ele pede para especificar o ponto. Vamos digitar 0. Aqui embaixo, ó, vírgula, que é um separador, e 0. Ele vai entender a coordenada aqui x, y. Eu dou um Enter. Pronto, ele entrou lá dentro do espaço do AutoCAD. O outro ponto, que vai ser o nosso ponto 2, é menos 618 ponto, que seria vírgula, né? 853. 853. E o Y, vou colocar aqui uma vírgula, um separador. Aqui embaixo, né? Menos 434,247. E aqui eu dou um Enter. E assim eu vou colocando todos os pontos. O próximo, que seria o ponto 3, é menos 321,207, vírgula, menos 1092,788, Enter. O próximo ponto é 652,312, vírgula, menos 982,509, Enter. 769,316, separador, vírgula, menos 420,
819. Agora, para a gente visualizar aqui, vamos dar um zoom extender. Tem vários tipos de zoom aqui. Esse último. Vamos dar um regen aqui, ó. Vamos precisar regenerar aqui. E aqui um zoom extend. Vou colocar aqui o formato do ponto. Esse aqui, ó. Dá um OK. Então tá ali meus pontos, ó. 5 pontos. Um ponto tá na origem aqui, ó, né? Aqui, ó, esse ponto aqui é o 0, 0, né? Que é o ponto 1, né? O nosso ponto 1. Se a gente olhar o nosso croquis, ele ficou muito parecido com o nosso croquis, né? Ficou igualzinho lá no nosso croquis. Vejam lá no primeiro vídeo, lá nos primeiros vídeos, o croquis. Vocês vão ver que tá bem parecido com esse nosso desenho, como deveria ser mesmo, né? Após todos os cálculos. Então agora nós vamos unir esses pontos usando aqui uma polilinha. Essa aqui é uma polilinha, tem vários tipos de linha. Ele pega com bastante precisão. Então vamos escolher aqui a polilinha. Ele pega o ponto com muita precisão. Isso foi programado, né, para ele antecipadamente para ele pegar esse ponto. Então existem várias configurações que devem ser feitas aí. Aqui a gente dá um Enter e terminou. Quando a gente passa o mouse, ó, em cima dessa linha, ele reconhece tudo isso aqui como um elemento único. Então isso seria uma polilinha, é um elemento único. Então aqui nós temos nosso ponto 1, aqui é nosso ponto 1, aqui é o nosso ponto 2, nós caminhamos no sentido anti-horário, aqui o 3, 4 e o 5. Então aqui a gente começa a fazer o nosso desenho, a gente numeraria aqui os pontos, colocaríamos aqui um formato da página, né? Conforme a norma da ABNT, o tipo do papel, com o selo, a gente vai colocando o norte e os detalhes aí do desenho. Então esse aqui é o início, né, de um trabalho de construção de desenho no AutoCAD. Se a gente clicar aqui, ó, isso aqui é um comando interessante, eu vou marcar aqui a minha polilinha e vou dar um comando aqui embaixo que é list, e dar um Enter. Ok, então aqui ele dá o cálculo da área, dá o perímetro e dá as coordenadas. Vamos fechar. Então com isso a gente teve aí uma breve noção aí de como a gente coloca dados de um desenho topográfico no AutoCAD, como é que a gente une os pontos e como é que a gente consegue, inclusive, calcular a área.